Meus caros, vamos à questão doutrinária. Nessa oportunidade vamos responder à indagação que ficou no ar no outro vídeo, referente se a mulher pode ou não utilizar calça comprida. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 até o 5, que nos diz: a beleza das esposas não seja o enfeite exterior, como o frisado de cabelos, o uso de joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas a beleza interior, o incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus, pois assim se adornavam antigamente também as santas mulheres que esperavam em Deus, estavam submissas a seus maridos. O curioso é que Pedro está falando precisamente para as mulheres casadas, que são esposas, não é para as jovens, para as moças, e nem para aquelas que resolveram ficar solteira ou viúvas. Porque diz, a beleza das esposas não seja o enfeite exterior, como o frisado de cabelo, ou seja, uma arrumação no cabelo variada, que nem uma jovem, para provocar, para chamar a atenção de alguém, porque agora a esposa ela tem o seu esposo, então ela tem que fazer para seu esposo, e não precisa ser tão vulgar assim, tão provocante assim, respeitando até a questão dela ter uma certa vaidade em querer manter um pouco a sua beleza. No entanto, obviamente não é para apelar, como geralmente as jovens fazem para chamar a atenção de algum pretendente. Então é isso que Pedro está falando aqui, pois eu sempre digo que é muito importante nós examinarmos o texto dentro do contexto, porque um texto fora de contexto vira pretexto para heresia. Então, primeiro fala sobre a esposa, para ela, se é para se enfeitar, que seja de uma maneira diferente para o marido, é isso que dá para entender, não com frisar de cabelo que geralmente é as jovens que fazem, nem com o uso de joias muito exuberantes, chamando a atenção, a questão da luxúria, e nem nos luxos dos vestidos, porque essa ostentação, obviamente, que é uma obra carnal e não agrada ao Senhor. E para quê? É para chamar a atenção dos outros homens? A mulher que está casada? Ou é para chamar a atenção de outras mulheres, ficar lá sendo idolatrada? Tudo isso não agrada ao Senhor. Uma mulher casada, ela tem que ser recatada e do lar, como até tinha uma expressão que dizia, né? Recatada, do lar, e tinha uma outra palavra que eu não me recordo mais. E então, essa mensagem é para as esposas, e muitos erroneamente aplicam para todas as mulheres. Aqui está falando sobre questão de luxúria e ostentação. Não está falando de calça comprida, como muitos podem alegar. Não está falando aqui também de maquiagem, como muitos vão alegar, ou de pintura. Não é nesse vídeo específico que nós vamos falar sobre isso, num próximo. Só que eu já digo de antemão, que não tem nada a ver. Tanto é que você vai entender isso lá no versículo 5. Vamos ler o 4. Mas a beleza interior no incorruptível traje de um espírito manso, ou seja, vale mais o interior. Uma mulher respeitosa, uma mulher que tem um espírito manso, tranquilo, um espírito suave, precioso diante de Deus, que dá o respeito, que é respeitada, que teme a Deus. Pois assim se adornavam antigamente as santas mulheres, é o versículo 5, que faz o remate final, esperavam em Deus, estavam submissas ao seu marido. Então a questão, veja bem, é mais de submissão ao marido e de estar, de fato, como o marido quer, sendo, portanto, uma carne só, e se for para ser bonita, mas para o marido, como eu disse, sem ser vulgar, do que uma questão aqui de necessariamente aquilo que eu já falei, de maquiagem ou de roupa, sendo, portanto, a calça comprida, que muito chega a dizer, e eu falei no outro vídeo, não tem nada a ver, é mais uma questão de aspecto cultural social, mas tem a dizer que, portanto, que a mulher
deve usar saia o homem, calça que a calça é para o homem e não para a mulher. Mas nesse texto não tem como extrair isso aqui, não. Fala de vestido sim, mas na cultura brasileira a calça ela é considerada para a mulher, ou melhor dizendo, tem calças para mulheres, desde que seja de uma maneira mais recatada, vamos dizer assim, sem ser tanto apelativa, sensual, dá a entender, se a gente parar para analisar, que não seja pecado. Até porque na sociedade não é considerada a calça, veja bem, a calça, como de homem, como outrora era considerado. Outrora era considerado pela Igreja Católica e pela sociedade brasileira a calça que a mulher utilizasse, bem no início ali, quando foi liberado, começou sendo a moda, a calça comprida para as mulheres, como, portanto, uma roupa masculina. Mas com o passar do tempo, foi se aprimorando e a calça foi se ajustando mais ao corpo feminino, assim como a calça do homem. Então, para analisar. Tem texto que muitos alegam que venha a ser um fundamento bíblico para determinada prática ser condenada ou para impedir que determinadas ações ou situações se aconteçam e que não tem nada a ver. Então a vedação da roupa não tem nada a ver com esse texto. Está falando de uma outra coisa, bem como aquele que nós já lemos. Aí muitos vão alegar um outro versículo que eu vou ler aqui. 1 Timóteo 2,9, que nos diz: quero que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem com um traje decoroso, honroso, com modéstia e sobriedade, não com tranças ou com ouro ou com pérolas ou vestidos dispendiosos. Aliás, o que Paulo fala aqui a Timóteo, seu filho na fé, é algo parecido ao que Pedro falou. Porque Pedro falou lá de vestidos exuberantes ou luxuosos, falou de tranças, enfeites no cabelo, de vestidos de ouro ou, melhor dizendo, de joias. Então se repete. Mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. O curioso é que muitos pregadores ou ditos doutrinadores se apegam ao versículo 9 e 10 que nós lemos, só que para por aí, mas no contexto está o 11. Paulo aqui está falando dos deveres das mulheres cristãs. Aqui dá a entender que a mulher cristã seria praticamente todas as mulheres, entre aspas? Não. Podendo ser aquela que está para casar, noiva, a mulher casada principalmente, porque temos uma idade. Jovem é jovem, não é mulher. Adolescente é adolescente. Então é mais voltado para quem está próximo do casamento ou é casada. Essa recomendação. Repetindo o que eu disse lá de Pedro. Então, a grande questão é de ter um traje honroso, com modéstia. Então, devemos ter em mente que Deus quer da mulher que ela utilize um traje honroso com modéstia, sem nenhum exagero, sem nenhuma ostentação, sem nenhum luxo, com sobriedade, com equilíbrio. Isso é normal, como convém às mulheres que fazem a profissão de Deus. Então, é equilíbrio. Pois como eu disse no outro vídeo, uma mulher pode estar usando saia e mostrando tudo. Como pode estar usando uma calça e não está mostrando nada, ou vice-versa. Vai depender de como que é a roupa necessariamente, vai depender de como que é a pessoa, se ela gosta de ser vulgar ou não, se ela respeita o marido ou não, se ela se cuida ou não, se ela é equilibrada ou não. A calça comprida necessariamente não é vedada, não é proibida. Ou é? Como eu disse, se é vedada a calça comprida com a alegação, que eu já falei no outro vídeo, de Deuteronômio 22:5, então nós devemos seguir como um padrão o que os islâmicos fazem. Porque
aquilo que eles fazem, no uso e costume é próximo do que se fazia na época de Moisés, na época de Jesus e da igreja primitiva. As mulheres todas cobertas, com burca. Me parece que na época de Jesus ainda não precisava usar aquela burca, aquele véu muito forte. E os homens também todos tampados, só que de vestidos. E sem utilizar calça, porque na época calça não existia. É verdade? Veja, perceba, estude. Antes de ficar apontando, condenando as pessoas, a gente fica criticando, porque algumas instituições religiosas chegaram a liberar a mulher para o trabalho utilizar a própria calça comprida, que é um requisito às vezes para o trabalho, porque uma loja exige, porque por exemplo, a técnica de enfermagem ou médica tem que utilizar, ou até mesmo para quem faz atividade física ou é professor de educação física. São coisas que nós devemos parar para analisar, porque tudo vai, obviamente, da intenção da pessoa. Às vezes até mesmo a pessoa parece ser vulgar e ela não é, porque ela não dá chance, ela não apela. E outra parece ser santinha, mas acaba sendo vulgar. Quantas que usam roupa de crente e tal, mas você vai acabar descobrindo ela é bem sapequinha, entre aspas, para não dizer outra coisa. Então tudo passa pelo equilíbrio e nós não vemos ou não temos como fundamento na Bíblia a questão de dizer que a calça para a mulher seja pecado. O que é pecado é a luxúria, o que é pecado é a falta de equilíbrio, o que é pecado é a ostentação, o que é pecado é a falta de modéstia, é querer aparecer, é querer ser vulgar, a mulher que é casada como se não fosse, e vestida de qualquer forma, para que os outros homens os acobice e peque, porque o próprio Jesus disse, quando você olha para uma outra mulher e deseja, já está quase que um adultério, tá? Um adultério, entre aspas, porque o adultério em si mesmo é a consumação. Então, paramos para analisar, para não estar fazendo terrorismo, uma questão que é bastante simples. E fique claro aqui que as pessoas que foram doutrinadas a usar saia, elas vão usar. E devem usar, porque foram ensinadas assim. Eu não vou aqui estar proibindo, porque na Bíblia você também não encontra a proibição de mulher usar saia, como muitos querem fazer. Ela pode usar a roupa que for, desde que seja uma roupa com modéstia, com temperança, uma roupa sem luxo, sem mostrar vulgaridade, sem mostrar suas vergonhas. É isso que a Bíblia dá a entender claramente. Então, seja calça, seja saia, seja vestido, seja para honrar ao Senhor, seja para dar bom testemunho, seja para que o marido não se envergonhe, o esposo. Então, não é proibido usar calça, bem como é proibido usar saia. Não é pecado aquela que só usa calça, bem como não é pecado aquela que só usa saia. Equilíbrio, ok? Mas isso, mais aquilo. A grande questão é o seguinte, é você procurar o discernimento de Deus. Uma roupa transparente não agrada o Senhor, é óbvio. Uma adoração, você vai para uma igreja, tá com a roupa transparente, aparece tudo. Só que, pasme, eu já vi gente com calça que não aparece nada, não é uma roupa transparente, e outros com uma saia transparente aparecendo tudo. E não dá no mesmo? Dá. Digo mulheres. Bem como blusas e por aí em diante. Então, é uma linha muito tênue que a gente está julgando. Tem muitas nuances que muitos não sabem. A mesma questão da própria saia, às vezes a saia está mais para cima, não está muito para baixo, aparecem as vergonhas. Uma saia rachada, geralmente os crentes da Assembleia de Deus utilizam. Às vezes o racho se tem para poder andar, mas faz um racho muito enorme. Na hora que anda, aparece mais as coisas. E por aí vai. E principalmente, agora no próprio inverno, que as mulheres sofrem, que tem que usar saia, segundo muitas igrejas tradicionais, pentecostais,
Geralmente se usa o quê? Uma calça por debaixo e uma saia por cima. E não está usando calça. Está. Ah, mas está a saia por cima. Pois é, está para aparentar, para que não tenha escândalo, para que a pessoa não venha a ser incomodada ou a mulher não venha a ser disciplinada na igreja porque deixou a saia. Então é isso que tem que ser analisado com todo cuidado. É claro que a discussão é longa, tem muitas coisas para falar e o meu tempo aqui é pouco, mas em suma é óbvio que não é pecado. O pecado de usar calça seria, se fosse uma calça vulgar, uma calça transparente, uma calça que retratasse bastante as curvas, bem apertada, e também a própria maneira da pessoa de ser. Como eu disse, às vezes ela está uma roupa perfeita, mas a sua ação, a sua conduta quebra, joga por terra toda aquela imagem de beata. E às vezes a pessoa está como se fosse de longe uma rameira, uma prostituta, e você analisa chegando perto que não é. Também temos isso. Eu não estou aqui para defender nenhum lado, nem o outro, não estou aqui para generalizar, não estou aqui para acusar, só estou dizendo que existem essas situações, ok? Não sou liberal, não sou conservador nesses ambos os casos extremos. Eu procuro ser equilibrado. Ah, na igreja como vai ser, como não vai ser. Orientação. Se pedir orientação a Deus, Deus dará para as mulheres, com toda certeza. Claro que tem alguém lá para disciplinar com mansidão, dizendo que é mais agradável que não é. Lembrando e encerrando, se é para nós seguirmos a Bíblia literalmente, então vamos utilizar as mesmas roupas que os islâmicos usam, tanto os homens como as mulheres. Vamos ser islâmicos. E eu acho até interessante, né? O costume deles lá. Mas a natureza deles também, o costume deles é um pouco daquela forma, porque eles vivem num deserto e tem que se cuidar, porque o sol é escaldante, tem toda a questão ambiental, vamos dizer assim. Abraço e até a próxima.